Se antes a gente precisava ir a um posto de atendimento ou agência para todo tipo de serviço, agora quem vai até o cliente é a instituição financeira. Abrir ou fechar conta, pagar boletos, fazer transferências ou empréstimos. Praticamente todos os serviços podem ser feitos pela internet ou pelo telefone. Mas como estas facilidades influenciam na vida dos consumidores? Quais são os cuidados que se deve ter? É o que você vai ver a partir de agora. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre a relação entre bancos e clientes e como ela é regulamentada por lei. A garantia é expressa na Constituição Federal. O Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. Aqui no estúdio eu converso com Paulo Roque Cury, diretor do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, Brasilcom, e com Adriana Toledo, chefe de gabinete da Diretoria de Relacionamento Institucional e Cidadania do Banco Central. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Doutora Adriana, eu queria, para começar, saber como é a cobertura do sistema financeiro hoje no Brasil. Já chega a 100% dos municípios? Sim. No relatório de inclusão financeira divulgado pelo Banco Central ano passado, referente ao ano anterior, 2014, nós já tínhamos a cobertura em todos os municípios do país. Hoje, o Banco Central trabalha com o conceito de inclusão compreensiva. Ele não se preocupa apenas com o fato de ter acesso à instituição, a um serviço, a um posto de atendimento, mas também com a qualidade do serviço prestado. E como é essa qualidade, doutor Paulo Roque? As pessoas reclamam muito ou tem melhorado o relacionamento aí entre consumidor e instituição financeira? Infelizmente, o índice de reclamação tem subido, né? O consumidor tem reclamado da qualidade dos serviços bancários. Algumas instituições têm melhorado, outras piorado. Mas onde é que os bancos têm falhado, sobretudo na relação com o consumidor? Na informação. O consumidor tem recebido muito pouca informação na sua relação com o banco. O Banco Central tem identificado esse tipo de problema no ranqueamento que ele tem feito periodicamente. E lá está claro, no primeiro item do ranking está exatamente a falta de informações ao consumidor. Porque é um produto muito complexo, na maioria das vezes, e o consumidor ele fica ali como leigo, direitinho, né? Meio perdido. Então, tudo que se fizer hoje na melhoria da informação que se dá ao consumidor vai permitir, por parte do consumidor, maior discernimento. E o consumidor informado é um consumidor menos problemático, porque ele é menos inseguro, ele vai contratar com mais segurança. E hoje ele contrata num grau de insegurança muito grande. Bom, e mais de 84% dos brasileiros em idade adulta têm conta em banco. E mesmo com as facilidades da internet, muitos ainda procuram diretamente as agências. E o que não falta é fila, principalmente em época de pagamento. Mas consumidores de algumas cidades brasileiras contam com leis que estabelecem o tempo máximo de espera pelo atendimento. As filas estão presentes no cotidiano das pessoas. Se tornaram tão comuns que passaram a incomodar. E por isso mesmo foram criadas leis que regulamentam o tempo que o cidadão pode ficar em uma fila. Cabe aos estados e municípios editarem leis sobre a matéria. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, ninguém pode passar mais de 30 minutos em filas em locais como bancos, consultórios médicos e cartórios. Quem tiver seu direito desrespeitado pode entrar na justiça com pedido de indenização por danos morais e pela perda do tempo livre. Dano moral, que é pelo fato dele ter perdido tempo considerável, ter sofrido um aborrecimento considerável, que a doutrina e a jurisprudência têm entendido que chega a atingir a sua própria individualidade. A perda do tempo livre, porque aquele tempo que ele despendeu inutilmente na repartição, ele poderia estar usando aquele tempo para trabalhar, para produzir riqueza, produzir lazer, produzir alegria, e esse tempo também tem uma expressão econômica. Doutor Paulo, o consumidor hoje está atento, ele reclama quando ele fica tempo além do que deveria na fila e vai atrás dos direitos? Ele tem reclamado muito mais que reclamava antes. E hoje você também tem toda uma disposição a favor do consumidor que você não tinha antes. Você não tinha os juizados especiais. No juizado especial, o consumidor não precisa, até 20 salários mínimos, ele não precisa da contratação de advogado. Então, simplificou muito a reclamação. Mas o que seria melhor mesmo seria que o consumidor não tivesse que reclamar por aquilo que é óbvio, por aquilo que é elementar nessa relação. Com a fiscalização, isso tende a melhorar, mas é preciso também que o banco faça a sua parte.
Doutora Adriana, agora os bancos eles têm criado uma série de facilidades de atendimento via internet e telefone, até para poder diminuir essa procura direto na agência e agilizar esse atendimento? Os bancos têm cada vez mais criado novas facilidades através da internet, smartphones, tablets, para que os cidadãos evitem até buscar, né, as agências físicas. Também acho que isso até barateia o custo também de todo o crédito, uma vez que gera menos despesa para a instituição financeira, né? Mas, de fato, tem esse contratempo das filas hoje em dia, ainda existem muitas filas. Mas existe muito mais hoje serviços à disposição. Eu praticamente não vou à minha agência. Só vai ao banco quem quer ou tem algum tipo de serviço que só é disponibilizado nas agências? Algumas pessoas, infelizmente, não têm acesso à internet ou não têm, né, a possibilidade, em alguns lugares desse país ainda não tem um serviço adequado de internet. Então, nesses casos, é impossível que a pessoa realize algumas operações pela internet. Então, é necessário que ele vá realmente. Mas os serviços hoje, praticamente todos estão através da sua senha, Tem alguns serviços de segurança que o banco fornece, que pela internet você consegue fazer todo tipo de serviço. Doutor Paulo, e se essas facilidades tiverem um custo, isso tem que ficar bem claro para o consumidor, não é mesmo? Na grande maioria das vezes, ela não vem com custo para o consumidor. Justiça seja feita. Nessa matéria, como disse a doutora Adriana, os bancos têm procurado facilitar o acesso do consumidor através da internet, exatamente para baratear o custo dessa relação e que o que se espera é que amanhã isso reverta em benefício do consumidor, inclusive com juros mais baixos. O que até aqui, infelizmente, não é possível, porque os juros do Brasil ainda são dos mais elevados do mundo, sobretudo o juro que o consumidor paga. Agora, o consumidor, nessa matéria, justiça seja feita também. O sistema de internet dos bancos no Brasil é um dos mais modernos do mundo. O Brasil fez isso muito mais na frente que vários países de primeiro mundo, com uma informatização de fazer inveja a outros países, inclusive da Europa. É um marco importante. E outra questão, tem muitas fraudes. Em função do acesso à internet, você tem o número de fraude. O Brasil hoje ostenta um dado não muito bom, positivo, que é o vice-campeão mundial em fraudes cometidas através da internet. O primeiro lugar é o México, que está com 56%, o Brasil está com 49%. Mas tem outros países envolvidos que enfrentam o mesmo problema. O Brasil é o caso dos Estados Unidos, que estão aí no terceiro lugar, 46% das fraudes. Mas o que a jurisprudência brasileira evoluiu para atender, para não deixar que o consumidor pagasse essa conta? Qualquer problema de fraude ocasionada pela utilização de um sistema onde aparentemente tem mais comodidade para o consumidor, mas ao mesmo tempo o banco também ganha com a racionalidade, com menos custos, esses custos das fraudes, a jurisprudência tem dito, não é do consumidor. Esse custo tem de ser suportado pela instituição financeira. Assim tem sido na clonagem de cartões, inclusive no fenômeno do sequestro relâmpago. Agora, doutora Adriana, as ouvidorias dos bancos são um canal eficiente para comunicação e para reclamação dos consumidores quando acontece uma fraude ou quando tem algum tipo de problema? Exatamente. Ela não é a única, tem outros canais. Em primeiro lugar, o consumidor deve buscar conversar com o seu próprio gerente da conta ou procurar o serviço de atendimento ao cliente, o SAC dos bancos, né, porque eles são obrigados a manter esse serviço. E sim, aí, se não houver saída, a ouvidoria é sim um canal adequado. A gente tem no Banco Central a resolução mais recente sobre a ouvidoria, 4433, ela impõe e coloca esse papel nas mãos do ouvidor da instituição financeira, no sentido de não só focar na solução do conflito que se estabeleceu entre o cliente e a instituição financeira, e também como indutor de melhoria do processo. Então, para nós do Banco Central, a ouvidoria tem um papel essencial nessa melhoria do relacionamento do cliente com a instituição. Vamos conferir a dúvida de um telespectador sobre este tema. A taxa mensal de manutenção de conta bancária tem limite de valor? Doutora Adriana. Existe o princípio da livre iniciativa, da concorrência, previsto inclusive constitucionalmente, e o Banco Central não estabelece limite de tarifa. O que o Banco Central faz é exigir que os bancos deem total transparência, como o doutor Paulo colocou, tem que haver realmente uma simetria de informações, ele precisa ser amplamente informado de como é feita a cobrança. Inclusive, nós mantemos na página do Banco Central a lista das tarifas, das principais tarifas, para que haja comparação pelo cidadão, o cidadão possa se utilizar dessa informação
informação através do nosso site e aí fazia a melhor escolha. Mas não há limite, não há previsão de limite de tarifas. E no caso de conta salário, pode cobrar tarifa? Não, a conta salário é exatamente uma opção onde o empregado ele precisa ter um caminho, né, o empregador depositar a remuneração do empregado e a conta salário ela não é cobrada nenhuma tarifa de alguns serviços. Ele tem que fornecer um cartão próprio, alguns saques por mês, enfim. E também a possibilidade de portabilidade para uma conta do banco da sua preferência, caso aquele que o empregador escolheu para depositar o salário do seu empregado não seja aquele que ele gostaria de manter relacionamento. Então, a conta salário é isenta mesmo de tarifa. E nós temos mais uma dúvida de um telespectador para ser respondido pelos nossos convidados. Vamos ver. Muita gente para de movimentar a conta e não se preocupa em encerrar. Isso traz algum problema? Doutor Paulo. A primeira questão do consumidor é se autoproteger. Ele encerrou a conta, não vai mais movimentar naquela instituição financeira, manda uma carta formalizando. Hoje a Justiça tem aceito, inclusive, um simples e-mail comunicando o encerramento da conta. Tem que estar de forma inequívoca a decisão do consumidor de não mais movimentar essa conta. Mas o que a jurisprudência tem decidido nos casos onde você não tem uma manifestação inequívoca de encerramento da conta, mas a conta está inativa, dando a entender que o consumidor simplesmente não quer mais essa conta, mas não tem uma manifestação expressa do consumidor nesse sentido. Está dizendo que, em função da conta inativa, o consumidor não pode ser penalizado com uma cobrança relativa à conta inativa em si, até porque não tem nenhuma resolução do Banco Central que autoriza que o banco possa cobrar uma tarifa em função da conta estar inativa. Agora, o que o banco pode fazer? Ele tem lá o cheque especial. Está usando o valor do cheque especial. Evidentemente que esses valores, aquelas tarifas anteriormente contratadas e que os serviços continuaram a ser prestados ao consumidor, aí sim o banco, com toda razão, tem o direito de cobrar. E esse encerramento de contas pode ser feito pela internet ou com um telefonema para o gerente? A maneira que não deixa dúvida. Vai até a agência e formaliza perante o gerente. Ou o gerente lá na tua frente, ele já te entrega o extrato bancário encerrando aquela tua operação, aquela sua conta. Se não fez isso, né? Se você de qualquer maneira não fez isso, mas o gerente falou com o gerente ao telefone, estou te mandando um e-mail aí, inclusive, para formalizar isso. Isso amanhã, se o banco vier lhe cobrar algum valor, isso é importante para a sua defesa. Nós vamos a um rápido intervalo, artigo 5º, volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Aqui no estúdio eu recebo Adriana Toledo, chefe de gabinete da Diretoria de Relacionamento Institucional e Cidadania do Banco Central, e Paulo Roque Cury, diretor do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. No programa de hoje a gente conversa sobre o relacionamento entre os clientes e as instituições financeiras. E com tanta facilidade oferecida, seja na contratação de empréstimos ou na oferta de crédito, tem gente gastando mais do que pode. O índice de inadimplência no sistema financeiro fica em torno de 3,5%. E alguns bancos estão inovando até mesmo na renegociação destas dívidas. Quando o orçamento aperta e as prestações atrasam, renegociar a dívida nem sempre é tarefa fácil. Você não consegue diminuir tantos juros. Para agilizar e facilitar a transação, os bancos criaram sites exclusivos para renegociar as dívidas de cartão de crédito, cheque especial e financiamento. Os interessados informam os dados pessoais e o banco se encarrega de fazer uma nova proposta. Novidade que divide opiniões dos consumidores. Na acerto de contas sempre é melhor pessoalmente, que dá ali para a pessoa agir, resolver melhor. É fácil acesso para todo mundo, mas ao mesmo tempo perigoso, né? Com esses golpes aí da internet. Para especialistas financeiros, renegociar dessa forma pode fazer o cliente pagar mais pela dívida. Isso porque, pela internet, o consumidor não consegue saber se a taxa de juros cobrada no novo contrato é a menor. É preciso que o consumidor fique atento e exija o custo efetivo total desta operação para que ele possa saber se efetivamente ele tem condições de pagar. A advogada alerta que depois de assumir um novo contrato de pagamento das dívidas e não conseguir pagar, o banco pode não querer fazer uma nova renegociação. Se ele se dispôs a negociar, ele deve honrar esse negócio, porque os bancos não vão aceitar uma nova renegociação, a não ser que ocorra um fato superveniente, por exemplo, o desemprego. Então, neste caso de ocorrendo uma doença grave na família, um fato superveniente, o Código de Defesa do Consumidor ampara esse consumidor.
Doutor Paulo, um contrato assinado via internet tem o mesmo valor do contrato assinado diretamente na agência? Perfeito, o mesmo valor. É a questão apenas do meio que é utilizado, que é a internet. E nosso direito não faz essa distinção. O que você tem na internet de diferença é que o grau de vulnerabilidade do consumidor aumenta. Isso, a doutrina em direito do consumidor, todos os estudos têm apontado nesse sentido, que o consumidor fica numa situação de muito mais vulnerabilidade. E é aquilo que o consumidor falou ali. Eu não sei se eu estou pagando uma taxa mais alta, eu não sei quanto vai ser esse valor, porque na negociação com a presença física... Consegue ver melhor ali, né, os dados. Você consegue fazer mais perguntas, estabelecer um contato com um mínimo de confiança. É por isso que o consumidor, ele tem que mudar um pouco a cultura dele também. Ele precisa ler aquilo que ele está assinando. E muitas vezes ele quer, na pressa, assinar, mas depois ele está vinculado em algo que ele não refletiu direito. O que diz o Código de Defesa do Consumidor? Que se aplica às relações presenciais e às não presenciais pela internet. O consumidor, antes de contratar, ele tem que receber a via física do contrato dele para que ele possa refletir. Ele tem que receber com antecedência. Muitas vezes o consumidor vai ler esse contrato e vai assinar esse contrato quando ele já pegou o empréstimo. As defensorias aí estão cheias de ações civis públicas, colocando até a culpa nos bancos pelo superendividamento do consumidor. O que é o superendividamento do consumidor? Que teria como um dos fatores determinantes a falta da informação. Então, o contrato é fundamental que ele receba. Se ele tem dúvida, ele vai até a instituição financeira e diga, eu não estou entendendo essa cláusula. Perde tempo para não perder dinheiro, aquilo né? ali pode... não, aqui bobeira. Não é bobeira, porque ele pode amanhã perder o seu carro, levar da penhora para pagamento daquela dívida. Tem consequências. Assinou o contrato, ele está vinculado, ele terá de cumprir. Qual é a dica, então, doutora Adriana? É melhor perder um pouquinho de tempo e ir diretamente numa agência, então? Quais são os cuidados? Ele precisa buscar, ler as cláusulas. O nosso consumidor, muitas vezes, ele é um pouco desidioso nesse sentido. Ele quer logo, né, o imediatismo, a necessidade de cumprir, de logo realizar aquela ideia de comprar alguma coisa ou investir em alguma coisa. Ele precisa ter mais cautela, né, se adequar. E o Banco Central oferece algumas ferramentas, por exemplo, a calculadora do cidadão, né, que está disponível no site, que é uma ferramenta interessante que ajuda na tomada da decisão mais consciente. Nós temos, dentro desse programa de educação financeira, alguns cursos de gestão de finanças pessoais, para que não haja o superendividamento, como ele disse, que é a superação de 30% da renda do consumidor, ele precisa preservar, né? Então, uma vez que ele passe a ter dívidas maiores do que a sua própria renda, ele está realmente começando uma bola de neve complicada, que a gente vai chamando de superendividamento. E mais do que alguns serviços via internet, alguns bancos oferecem agências digitais. Eles estão investindo e muito para chegar a mais clientes com menos burocracia. E nós temos uma dúvida de um telespectador justamente sobre isso. Vamos conferir. Esses bancos online que estão surgindo são considerados instituições financeiras? Doutora Adriana. As instituições financeiras que atuam exclusivamente por esse meio, elas têm que acatar todo o regramento que o Banco Central estabelece. Se ele obedecer literalmente todas essas regras, ele é considerado uma instituição financeira. E qual é a vantagem para o consumidor ao aderir a um banco como esse, doutor Paulo? Primeiramente, ele tem que ter alguma habilidade. Se ele não tem, é melhor que ele vá até, procure uma agência física para trabalhar nesse sentido. Agora, o que se exige para o banco virtual, em tese é o mesmo que se exige para um banco onde você está negociando ali fisicamente. Você deve disponibilizar todas as informações que o consumidor precisa para contratar. Ele não deve, nesse momento, se aproveitar dessa maior vulnerabilidade que o consumidor está diante de uma agência digital para impor seus produtos e serviços. É isso que tem se estabelecido em todos os lugares que têm regulado com maior firmeza os serviços digitais. Por ser uma agência virtual, por exemplo, tem que oferecer menos custos para os clientes? Olha, o que se espera é isso, né? Olha o que a internet tem feito no mundo. Quantos serviços acabaram? Quem fala hoje em revelação de foto? Quem fala hoje em locação de filme? Olha o que a internet está fazendo e ela está entrando em todas as áreas. E assim, o serviço financeiro não será diferente. Até porque na área financeira, há muito tempo já tem os serviços digitais. Eu vejo que o fato de você hoje, ela deu um exemplo, ela praticamente não vai ao banco. Então o serviço já é quase uma agência digital. A agência é praticamente digital. Isso não muda muito. Agora, o que se espera é uma redução desses custos e que o consumidor seja agraciado com isso. Onde é que o consumidor pode ser agraciado com isso?
é onde ele tem pago mais no Brasil, nos juros. E vamos à última pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. Quando uma nova instituição financeira surge, ela tem que ter autorização para funcionar? Doutora Adriana. Sim, certamente. Todas as instituições que pretendem atuar como instituição financeira precisam ter autorização do Banco Central. Na página do Banco Central, inclusive, existe uma lista onde o cidadão pode verificar quais são as instituições, seja através do nome ou através do CNPJ, quais as instituições autorizadas pelo Banco Central. Existe um longo regramento que eles precisam se submeter. Então, é um processo de autorização que é organizado por uma das áreas que o Banco Central hoje tem estabelecida e é necessário aguardar essa autorização para que eles possam efetivamente funcionar como intermediador do crédito. E você, acha que o consumidor é fiel ao banco ou as facilidades oferecidas fazem o cliente mudar de instituição? Vamos conferir as opiniões. Eu acho que por comodidade tende a ficar sempre naquele banco que você tem conta. Tem mais de 20 anos de uma agência só, é minha agência longe do meu domicílio. E eu fico sem jeito de mudar. Às vezes o gerente oferece coisa melhor. Eu acho a gente é acomodado. O consumidor tem que procurar o que é melhor para ele. Tá? Ele não é fiel, ele tem que procurar o que é melhor para o bolso dele. Eu sou fiel ao meu banco, eu acho que essas facilidades para mim não servem. Está mais fácil mudar de instituição. Para mim, no meu caso, é bem fácil. Porque, olha só, eu trabalho com mais ou menos uns 3 bancos. A vida hoje está tão difícil que a gente tem que procurar as vantagens para poder ganhar um pouco de dinheiro ou não gastar tanto. Bom, para vocês, o que é melhor? O consumidor ele vai atrás de vantagens mesmo ou ele tem que tentar renegociar e continuar com o banco que ele já gosta ali, doutora Adriana? A gente tem percebido uma movimentação de busca do consumidor dos seus direitos e esse é um direito que tem hoje estabelecido, né? A portabilidade do crédito. Se você tem um relacionamento hoje com uma instituição e você pretende avaliar se a concorrente é melhor, você tem essa possibilidade. Mas eu percebo ainda falta de conhecimento, né? Muitos cidadãos desconhecem que há essa possibilidade. A gente, por mais que nós tentemos fazer essa divulgação, ensinar e capacitar o cidadão para isso, há uma falta de informação ainda nesse sentido. Doutor Paulo, precisa buscar mais informação, então, para saber se muda ou não de banco? Veja, essa portabilidade, ela não tem, em todos os setores onde ela existe, ela não tem agido na velocidade que se esperava. Porque há uma certa comodidade de ficar onde está. Você muitas vezes não vai atrás das informações, ou as informações não estão aí disponíveis facilmente, o acesso a elas não é tão fácil. Agora, o que parte da ciência econômica tem dito, e eu particularmente concordo, é que o sistema financeiro brasileiro ele tem baixa concorrência. Se você tivesse o maior número de bancos médios, hoje você tem mais de 100 bancos no Brasil, você não tem, mas você tem 5, 6 que praticamente dominam boa parte do mercado. Se você tivesse uma maior capilaridade, os bancos estariam disputando os clientes com maior fervor e isso implicaria em reduções, em maior redução de taxas para o consumidor. O Banco Central presta um relevante serviço nesse segmento, que ele divulga lá todas as taxas que os bancos estão cobrando de juros. Isso ajuda muito na questão da transparência. Mas veja o seguinte, ainda precisa ser feito muito mais. É preciso que haja mais instituições financeiras que possam oferecer mais benefícios aos consumidores. Até porque esse crédito que se busca dar ao consumidor tem que ser um crédito responsável. Porque se o banco empresta, vai emprestar e amanhã não recebe, é ruim para todo mundo, porque você vai aumentar os juros mais ainda e você amanhã vai ter instituições financeiras não suportando e entrando em falência, e entrando em liquidação. E você perde toda a saúde do sistema financeiro. Então, o crédito tem que ser concedido de maneira responsável, mas o maior nível de concorrência ajudaria todo mundo. E essa concorrência pode ser efetivada através da portabilidade. O cidadão também tem essa função, essa atribuição, né, de buscar o que é melhor para ele. Né? O banco, obviamente, vai fazer de tudo para atraí-lo, para mantê-lo ali fidelizado, mas se ele tiver uma opção melhor, ele vai buscar essa opção. Eu mesma já me utilizei da portabilidade no financiamento imobiliário. Qual é a dica, então, rapidinho, para a gente encerrar aqui para o consumidor? É ficar atento e olhar tudo que está sendo cobrado dele? Primeiro, ele tem que ter um grau de confiança com a sua instituição financeira. Ele tem que gostar da instituição que ele está relacionando com ele. Conferir sempre, pega o seu extrato, confere, porque ali pode R$2, R$3 que estejam saindo no final do mês, no final do ano, é muita coisa que pode ser somada. E mais, e comparar, ver nas outras instituições financeiras qual que é a taxa que ele tem de manutenção de conta, qual a taxa que ele tem na outra instituição financeira, mas isso é um serviço que ele tem que
é um esforço que ele tem que fazer. Correr atrás da informação, como o senhor falou. Né? Aí ele pode ter aí no futuro uma maior economia. Bom, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutora Adriana, doutor Paulo, agradeço muito a presença de vocês aqui conosco e eu agradeço também a sua audiência. Continue conosco na TV Justiça. Para rever os nossos programas, acesse tvjustiça.jus.br. A cada semana preparamos um novo tema para você. Envie sua sugestão para o e-mail artigo5@stf.jus.br. Até o próximo programa.